a evolução dessa lesão, né, da recuperação dessa lesão, mas que está intensificando os treinos para justamente conseguir ser titular contra o São Paulo. Vamos ouvir o que ele falou. Eu vou tentar explicar um pouco, não é a minha área, né, a medicina, mas explicar tecnicamente. A lesão é bem complicada, né? Acho que vocês já pesquisaram sobre isso e tudo. A gente fez um esforço para tentar voltar um pouco antes, um esforço conjunto, né? De todas as partes. Obviamente que você tem que ter um pouco de cautela em relação a isso para não ter uma outra lesão em cima daquela que foi parcialmente curada. Mas assim, a gente está trabalhando, eu sigo fazendo tratamento, sigo treinando. Sigo fazendo a minha parte, que me compete, e aí a gente vai ver como que eu vou me encontrar a cada semana, a cada jogo, porque o que não pode acontecer é a gente tentar apressar ainda mais e criar um problema do que foi essa lesão. Essa foi a fala do Fernandinho. É bem verdade que ele já intensificou bastante esse retorno no Atlético. A lesão, grau 3 dele era para praticamente estar fora dessa temporada. E ele vai lá para a Espanha, faz um tratamento diferenciado aqui no CT do Atlético também e consegue voltar bem antes do esperado. Então ele volta com 2 meses só depois dessa lesão para essa reta final do Atlético. Ainda mais esse momento do Atlético está precisando muito dele. Ele comenta ali nessa entrevista que continua fazendo seu tratamento paralelo, também no Atlético, e tem esse risco também de antecipar uma volta forçada como titular para jogar o jogo inteiro e agravar essa lesão e acabar nem atuando mais no Campeonato Brasileiro nessa temporada. Mas é fato que ele está nessa semana cheia tentando intensificar essa recuperação para ficar à disposição do Lúcio se ele quiser escolher para ser titular. Tem o treino de hoje, que na verdade aconteceu agora de manhã, e tem o treino de amanhã, e aí sim eles vão avaliar o Fernandinho para ver se tem uma condição de ser titular ou não ainda entrando no segundo tempo. Mas está cada vez mais próximo à possibilidade do Fernandinho ser titular do Atlético nessa reta final do Brasileirão. TT. E a realidade é a seguinte, é um jogo de extrema importância e o técnico Lúcio Gonçalves tendo aí uma coleção de desfalques, digamos assim. Não tem o Nicão, não tem o Coelho, não tem o Canobi, não tem o Christian, não tem o Madison. O que fazer? O Fernandinho com pouca condição de jogo, né? Jogou minutos, né, nas partidas que ele apareceu bem sem ritmo ainda, mas é natural também, né? Não tem como. Foi uma lesão bem dura, inclusive não sei nem se foi grau 3, foi grau 4 na época que foi divulgado, que inclusive eu fiquei bem preocupado porque grau 4 geralmente é cirúrgico, né? E ele acabou indo para a Espanha para fazer o tratamento, né? Talvez isso cause alguma coisa para ele depois, né? Em questão de não ter feito uma cirurgia numa lesão que talvez necessitasse. Quem sabe na pré-temporada ele tem que fazer um tratamento diferenciado, voltar ali por fevereiro, março, para não forçar. Exatamente. Então foi uma lesão muito mais complicada do que só uma lesão na coxa, porque foi um rompimento de tendão muscular. Isso. E é pior do que só você, deu aquela fisgada ali, vai ter que ficar 2-3 semanas. Não, era pro Fernandinho nem jogar esse ano. E ele tá jogando. E ele tá... Isso é um problema, né? Porque, claro, assim, se a recuperação não foi total, o risco de ele agravar essa lesão... Sim, é gigantesco. Né? A idade dele também não ajuda. Exato. E, assim... E é um risco, porque você tem um cara que é essencial aí na força do time do Atlético, né? Você trouxe outro dia aqui, né, Guilherme, a reportagem com os números do Atlético sem o Fernandinho. Sem o Fernandinho é praticamente de lanterna e com o Fernandinho é de 11 jogos 17. sem ganhar foram sem o Fernandinho, né? Com o Fernandinho o Atlético tem um aproveitamento muito melhor. Acho que a única vitória do Atlético sem o Fernandinho é contra o Cuiabá, não é? Isso. Contra o Cuiabá fora de casa. Que tinha sido a última vitória até a vitória contra o Cruzeiro. Isso. Cruzeiro. Em casa, né? Então, assim, é um cara que o Atlético depende muito dele, né? Então, será que não anteciparam e o risco não passa a ser grande? Porque talvez o Fernandinho sendo aguardado para uns jogos mais perto do final do campeonato, né? Porque a situação do Atlético também não tem margem de erro mais, né? O time se meteu numa enrascada que ele já não tem mais como protelar a recuperação dentro da competição, né? Ou começa a ganhar os pontos agora, ou vai deixar para decidir a permanência nas últimas rodadas, e aí pode já ser muito tarde, né? A gente estava fazendo as contas aqui da rodada do final de semana aí do Brasileirão. Tem Vitória e Corinthians lá em Salvador, confronto direto.
Os dois times têm 38 pontos. O Atlético tem 34. Eles já estão 4 pontos na frente do Atlético. Se empatar, ficam 5 pontos, né, se o Atlético não ganhar do São Paulo. O Bragantino joga contra o Lanterna Atlético Goianiense lá em Goiânia, né? O Bragantino trocou de treinador. Uma hora vai começar a jogar melhor do que estava jogando, né? De repente é nesse jogo aí. E ganhar do Atlético Goianiense lá em Goiânia não é nenhuma coisa impossível de acontecer. O Juventude joga em casa contra o Bahia, né? O Criciúma tem um jogo contra os reservas do Cruzeiro lá que está numa má fase, perdeu mais uma ontem. Então daqui a pouco aquela soma de 10 pontos que a gente estava fazendo pode ficar complicada para o Atlético alcançar, né? O Atlético precisa fazer pelo menos 10 pontos aí nesse restante de campeonato, né? Tem mais 7 jogos para ganhar esses 10 pontos, né? É basicamente 50% de aproveitamento. O Atlético está com 36% de aproveitamento no campeonato. Para o Atlético subir a 50%, ele tem que melhorar muito o desempenho dele em campo.